Bem-vindos aos entusiastas e apreciadores do mundo do vinho. Prepare-se para uma jornada sensorial pelo mundo do vinho e um convite para uma experiência inesquecível. Hoje eu tenho o prazer de contar com convidados especiais que vão desvendar os segredos dos vinhos, discutir tendências de consumo e explorar incríveis harmonizações. Nosso destino é a 5ª edição do Happy Wine no Nuestra Brasa, um evento que traz o encanto do vinho para um espaço repleto de experiências. E nesse episódio nós vamos abordar tudo e te contar todos os detalhes para que vocês saiam daí ansiosos para esse evento único. Desvendar o mundo do vinho e se preparar para uma noite mágica. Fique conosco! O nosso primeiro convidado é o Chef Du, ele que é chefe de cozinha, sommelier e cervejeiro, com mais de uma década de experiência. Formação em gastronomia pela Unicinos e formação em sommelier internacional pela FISAR. O Chef Du é reconhecido por sua ênfase em harmonizações e pela filosofia Slow Food, com experiência em mais de 40 países. Hoje ele é professor das escolas Chef Gourmet, dos cursos de Chef de Cuisine, sommelier de vinho e mestre cervejeiro, formando novos talentos e principalmente descomplicando o mundo do vinho, que é o nosso primeiro tema desse nosso podcast. Tudo bem, Du? Tudo bem, Rodrigo. Tudo certo. Vamos lá. Pra gente começar, por que é que o vinho tá ligado a algo tão requintado? É uma pergunta que a gente corriqueiramente escuta, né? Essa coisa do requinte, da soberba do vinho, né? Isso é uma questão cultural. Se a gente sair do Brasil e ir para outros países, a gente vai ver que a cultura do vinho ela vem já enraizada na história, na cultura de cada um dos lugares, que o vinho acaba se tornando popular. No Brasil, a gente tem, lá nos anos 80, principalmente, com o mercado fechado aos importados, a gente tem o bloqueio de entrada de vinhos de fora. E ainda a gente não tinha vinhos de qualidade, a gente ainda estava muito focado em vinhos coloniais, o famoso vinho de mesa, né? Então, as únicas pessoas que tinham acesso a vinhos importados eram aquelas pessoas que viajavam. E nos anos 80, para quem viveu, né, para quem lembra ou quem quiser pesquisar, sabe que viajar nos anos 80 era para quem tinha bastante poder aquisitivo. E aí acaba acontecendo essa mescla, né? Essa bandeira de que o vinho é algo não popular, né? Porque as pessoas de maior poder aquisitivo é que acabavam consumindo esse vinho. E a cerveja relegada aos pobres, digamos assim, né? Ao resto do pessoal. Então não faz sentido nenhum esse conceito de glamour que existe aí com o vinho. Não, eu sempre falo em aula, inclusive, né? Sul da Espanha, calor, bar de beira de praia, tomando Rioja ao mesmo preço de uma cerveja convencional, numa taça de vinho com um serviço correto e pé na areia. Tomando vinho tinto com calor também, né? Então, é só uma questão de que a gente tem que popularizar o vinho e saber, né, que não precisa tomar vinho caro todo dia. Então nessa questão de vinho pé na areia, vinho na piscina, vinho em eventos, não existe um vinho certo para cada situação? É o vinho que tu quiser consumir, né? Naquele momento eu queria tomar um Rioja, até porque eu estava na Espanha, né? Não ia ser porque estava quente ou qualquer coisa. O vinho tem a sua temperatura ideal, né? Então, de acordo com a temperatura, o vinho ideal é aquele que tu quiser consumir naquele momento. Claro, há vinhos que a gente indica para que sejam consumidos em determinada situação. Mas a mesma coisa funciona na harmonização. Se a proposta do chefe diz uma coisa e a pessoa quer simplesmente tomar outro vinho fora da proposta, a gente tem que descomplicar, não precisa complicar as coisas, né? E nesse conceito de descomplicar, né, quais são os principais erros? Se é que se podemos chamar de erros que as pessoas cometem ao querer entrar nesse mundo dos vinhos, né? De querer provar sabores diferentes. A gente vê muito isso em Instagram, né? 7 principais erros, 7 mais comuns erros. Gente, achar que tem erro no mundo dos vinhos já é um erro, já é o maior erro. Não existe muito certo ou errado. A gente acabou de falar, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu aprecio no momento que eu quero. E, às vezes, os formadores de opinião querem dizer que tem erro porque é uma forma também de se glamourificar.
né? Ou seja, se elevar, porque é uma coisa que tu pode cometer erro, é uma coisa que pode estragar, é uma coisa que... E aí fica naquele ambiente do desconhecido, e eu que sei me torno mais importante, né? Minha ideia é justamente o contrário, é levar vinho para todo mundo, e que todo mundo tenha acesso à cultura do vinho, né? E explorando essa ideia de que não há certo nem errado no mundo do vinho, né? Cada pessoa tem uma vivência, tem uma experiência diferente. O que pode ser certo para mim pode ser errado para ti. Eu tenho uma percepção diferente, né? Nisso tudo, existe vinho, ou melhor, o vinho bom é o vinho caro ou isso nada a ver? Também, né? O vinho bom é caro, né? Também, o vinho caro tem que ser bom, né? De preferência. Mas isso que é importante de entender a cultura. Entendendo um pouco da cultura... E aí, depois a gente vai até comentar a questão, entendendo o terroir, tu vai conseguir ver que, às vezes, eu não preciso que o vinho seja caro para que ele seja bom. Eu só preciso entender um pouco mais de cada um dos aspectos ali, né? E quando eu digo entender um pouco mais, gente, não é fazer anos de curso, etc. É pouca coisa mesmo, é só prestar pequenas atenções a pequenos detalhes que tu vai conseguir encontrar vinhos, como a gente acabou de falar agora há pouco, né, nos bastidores, vinhos por menos de R$30 que são muito bons, né, são muito bons. E outra, né, não pense que tu tem que tomar vinho de R$500 todo dia, todo final de semana, todo ano. Isso são vinhos únicos. Deixe essa experiência para ela ser única, né. Eu vou tomar um vinho único, não todo dia. Porque daí a minha experiência, quando eu tomar um vinho bom mesmo e caro, daí, consequentemente, eu vou perder, né? Ela vai ser um pouquinho menos, porque eu já estou acostumado, já virou minha rotina. E nessa crescente, né, do consumo de vinho no Brasil, a gente sabe que durante a pandemia houve um crescimento de quase 20%, né, no consumo de vinho. Ainda falta muito para que no Brasil o vinho seja uma bebida popular. E o que falta, então, para isso? Quais são os próximos passos que a indústria, que nós aqui, que eventos como o Happy Wine precisam tomar para que o vinho se torne cada vez mais popular e o vinho de fino, principalmente, ganhe mais espaço? Vale a pena ressaltar, né? Não que o vinho colonial ele tem que parar de existir, até porque aí vai um pouco da resposta também. A gente tem uma cultura e uma história associada. Até fica a dica, existe um documentário Legado Italiano na Netflix que explica bem essa cultura do vinho na Serra Gaúcha. Mas aí volta a questão lá do início. A gente tem que mudar a cultura. E como é que a gente muda a cultura? Entregando material. Fazer o Happy Wine é uma das formas de entregar cultura, de mostrar que existem outras possibilidades de vinho, entregar mais conhecimento. O próprio podcast que a gente está fazendo agora, nesse exato momento, e as pessoas que estão escutando, muito obrigado, esse é o caminho, né? O consumo, ele sobe, mas ele ainda é muito pouco frente a outros países, né? Por quê? Por causa da cultura. Hoje a gente ainda tem uma cultura muito focada na cerveja, e que eu ainda digo nas aulas de cerveja que é uma cultura também um pouco, não vou dizer errada, mas fraca. Tanto é que nós não temos um país tão grande, não tem uma escola cervejeira. Então a gente precisa se apropriar da cultura do vinho e também disseminar, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Esse é o caminho. Show. E para a gente fechar, quero ter a participação dos outros convidados, né? Dicas para se tornar um bom degustador de vinhos, para quem está começando. A primeira delas, com certeza, é participar do Happy Wine, né? Com certeza. Mas quais são as outras dicas aí que vocês podem trazer para a gente? A primeira é a diferença de um degustador profissional para uma pessoa normal, digamos assim, eu sempre falo, é o banco de dados. Então, o meu banco de dados é muito mais amplo e eu acesso ele de forma muito mais fácil em relação a aromas e sabores. Então, tem que sair, basicamente, sentindo aromas e sabores de tudo, né? Novas experiências, e é por isso que o Happy Wine ajuda muito, porque em um curto espaço de tempo eu consigo, com a ajuda de profissionais, eu consigo degustar e ter experiências amplas e diversas, né? Não sei se o pessoal concorda. Se eu puder acrescentar também, uma dica que eu acho importante é que no mundo do vinho nós não devemos ser fiéis a um único estilo de vinho, a uma única uva, a um único país.
Então a gente tem que todos os dias que a gente for degustar alguma coisa, escolher algo diferente para se desafiar. Porque isso é autoconhecimento, né? A gente degusta rótulos diferentes e começa a prestar atenção nas características dos vinhos e começa a entender um pouquinho do que eu gosto e do que eu não gosto. E às vezes eu me surpreendo com coisas que eu jamais achei que eu fosse gostar. Mas por quê? Porque eu me permito, porque eu não sou fiel a uma única uva, a um único país, a um único estilo de produto. Então, sejam infiéis. No mundo do vinho. No mundo do vinho. Eu concordo plenamente e acho que tem mais uma outra coisa que nos ajuda bastante, é na hora de tomar o vinho, na hora de degustar o vinho, prestar atenção naquilo que tu está bebendo. Tá? Aí vai buscar as referências que o Du falou, tá? na tua memória olfativa e paladar. O que aquele vinho está me trazendo? O que o produtor quis mostrar com esse vinho? Tá? Isso é bem interessante. Em relação ao que ela falou também, é interessante que o Brasil é um país que ele não tem essa cultura do vinho. Então, por isso, nos propicia a várias opções e várias experiências. Né? Se você vai para algum país que já tem essa cultura, o melhor vinho é o vinho da região deles. Tá? Então, nós somos privilegiados estarmos começando nesse mundo do vinho e podermos aproveitar e ter a experiência de provar várias coisas de vários países. Perfeito, pessoal. Fechamos aí o primeiro bloco do nosso podcast aí sobre a 5ª edição do Happy Wine e depois a gente volta aí sobre as mulheres no mundo do vinho, entrevistando a sommelier Alexandra, que já está aqui do meu lado. Seguimos com a nossa jornada aí pelo Happy Wine, 5ª edição, chegando no espaço Nuestra Brasa. E damos continuidade com a Alexandra Mesa Casa, que está aqui do meu lado. Ela que é enóloga, sommelier, especialista no mercado do vinho. Está inserida no setor há 18 anos e contribui para a construção de marcas e presta consultoria para vinícolas e restaurantes. Ela também é educadora para a formação de novos sommeliers. Visitou mais de 150 produtores de vinho nos hemisférios norte e sul, o que contribui para o seu aperfeiçoamento e também para bater esse papo aqui com a gente sobre as tendências do consumo, principalmente do consumo feminino. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou aqui representando as mulheres hoje. Pois é, quando a gente fala no mundo do vinho, né, ele é um mercado que ainda é dominado pelos homens, né? Como é que você vê esse destaque que as mulheres estão ganhando, principalmente na produção e na formação, né? Com novas sommeliers, também mulheres conduzindo vinícolas. Historicamente, o mundo do vinho ele foi mais dominado por homens, né? Mas há pouquíssimo tempo já é recente isso, né? As mulheres elas têm ido para a frente das empresas. Tanto em empresas familiares, né, e também na abertura de novos empreendimentos, né, mulheres que tinham cargos super importantes em vinícolas grandes, que construíram sua carreira e que, em determinado ponto, elas desistiram disso para iniciar projetos próprios. Essa nova leva de profissionais e de profissionais mulheres tem ajudado especialmente na questão do consumo do vinho também, né? O consumo hoje no Brasil, assim como em outros países, como Estados Unidos, França, Espanha, ele é dominado pelas mulheres e não mais pelos homens, né? Então, tanto na área de produção, na indústria, quanto no mercado consumidor, hoje a mulher ela tem um destaque muito importante, tá? No Brasil, então, 51% dos consumidores de vinhos já são as mulheres, tá? E isso se explica, Rodrigo, principalmente porque as mulheres, em primeiro lugar, né, elas representam as maiores compradoras nos supermercados, né? Então, quase 80% dos compradores, quem faz compras para o seu lar são as mulheres, né? E o off-trade, o mercado, é o principal ponto de contato com o vinho, tá? É ainda de onde vem a maior compra dos vinhos para os lares. Então, a mulher, ela compra muito nesse lugar, né? Ela também compra muito online, também hoje é a maior participação de venda de vinho online para mulheres, tá?
E as mulheres, elas têm uma sensibilidade, elas têm uma relação com o vinho que é muito interessante, especialmente porque o homem, ele tem um lugar muito cervejeiro e dos destilados também, né? Ele já tem esse modo de beber muito focado para a cerveja, para o chopp, para os destilados. E a mulher, ela ficou um pouco aquém, né, em relação a isso, e ela teve essa abertura, então, para se aproximar do mundo do vinho, sendo aí fazendo com que ele seja a sua bebida favorita hoje em dia, tá? Vamos fazer uma análise sobre esse número que você trouxe, de 51% hoje, né, ser consumido por mulheres, principalmente na decisão de compra, né? A indústria tem acompanhado isso, principalmente no ponto de vista de publicidade, porque sempre que nós pensamos em publicidade direcionada para a mulher no vinho, sempre vem algo mais refrescante, ligado ao espumante, ao rosé, ao branco. Mas à medida que ela que domina, que comanda hoje a compra, o consumo, é a que bebe mais também, né? Isso vem mudando dentro da indústria? Tem algo que é desconfortável até quando o vendedor, enfim, ele sugere um vinho mais feminino para as mulheres, né? Esse vinho é mais levinho, um vinho rosé, é um vinho mais doce, então esse é o estilo de vinho que a mulher gosta, né? Na verdade, também aí tem uma pesquisa que mostra que, na verdade, as mulheres consomem mais vinhos tintos do que vinhos brancos, do que vinhos suaves, do que vinhos rosés de modo geral, tá? Eu entendo quando as pessoas falam que o vinho é delicado, porque a mulher traz um pouco mais, né, do lado feminino, lógico, né? Mas quando a gente pensa em estilo gosto, né, desse público feminino, ele está muito mais voltado para os vinhos até mais estruturados, porque a mulher está estudando mais sobre vinhos. As mulheres têm uma participação muito importante hoje nas salas de aula como alunas, né, de cursos de sommelier e outros cursos. Então, elas estão adquirindo esse conhecimento a passos mais largos do que os homens. E aí, automaticamente, elas, eu não vou dizer evolui, porque eu não gosto da palavra evoluir o paladar, mas elas ampliam, elas expandem o seu paladar antes do que o homem, que fica fixado aí no estilo de vinho. Então, elas hoje dominam, elas têm mais conhecimento e elas bebem mais vinhos estruturados do que, de fato, os vinhos leves, como a gente costumava acreditar, né? Achar que existia um estilo de vinho específico para a mulher. Então, dá para dizer que as mulheres são melhores degustadoras que os homens? Dá para cravar uma resposta nesse sentido? Não vamos generalizar, mas as mulheres, elas têm, sim, um potencial maior para serem melhores degustadoras de vinhos do que homens. Por quê? Explico. As mulheres estão muito relacionadas com os aromas, os sabores, tanto na cozinha, com os temperos, com as frutas. Elas também são mais próximas das flores do que os homens. Então, elas acabam tendo essa possibilidade de armazenar as informações aromáticas, como o Du comentou antes, melhor do que os homens, tá? Esqueci? Eu posso complementar uma coisa? A gente tem, em termos de aromas, todo mundo é basicamente igual. Em termos de sabor, papilas gustativas, a gente tem 3 pessoas, né? Basicamente, por quantidade de papila gustativa que tu tem na tua língua. E existe uma classe que são os super degustadores. Eles chegam a ter até 10 vezes mais papilas gustativas do que aqueles que têm menos poder de degustação. E há um estudo de que 50%, a probabilidade é 50% maior de que mulheres sejam super degustadoras do que homens. E isso se explica porque tem pesquisas aí que mostram que o bulbo olfativo das mulheres tem 50% a mais de receptores do que os masculinos, né? Que é essa parte do cérebro que processa, então, os aromas. Então, elas realmente têm mais potencial, se trabalhado, do que os homens de forma geral, né? Então, isso é algo que liga muito ao que nós conversamos no primeiro bloco, né? Essa parte de descomplicar, à medida que a gente traz uma informação como essa, que as mulheres hoje consomem mais, que tem potencial de avaliar, de degustar, de ser mais precisas na parte de realmente aromas, sabores do vinho, a gente está descomplicando toda uma ideia, um conceito que existe no mercado do vinho ou culturalmente na maioria das pessoas, né? E com isso eu faço uma provocação final deste bloco aí com os nossos convidados, né? Então não faz sentido algum nós dizermos que existe um vinho com perfil feminino ou com perfil masculino, né?
vamos deixar os homens falar também nesse sentido, já que esse bloco, né, Foi ficou muito dominado mais feminino, né? A Alexandra tocou no assunto do vinho delicado, né? Eu sou uma pessoa que gosta de vinhos delicados. Eu explico, mas vinhos delicados, por quê? E por que faz todo sentido tudo que foi comentado aqui. A associação com as mulheres e vinhos mais delicados, a gente não pode pensar que vinho delicado é vinho menor, digamos assim. Ele é um vinho com mais coisas, mais nuances. E quem consegue perceber essas nuances acaba gostando mais desse vinho do que aquele vinho que te entrega só fruta e tanino. Eu também costumo falar que não vinho delicado, eu consumo o vinho elegante. O vinho elegante é o vinho que ele é equilibrado em aromas, em sabores, em taninos, tá? E esse vinho não é um vinho feminino, tá? Então é quebrar paradigmas realmente, né? Falando sobre isso. Mas o consumo desses vinhos elegantes ou delicados depende se é homem ou se é mulher. E qual vai ser o futuro, então, para a gente finalizar aí, Alexandra, desse mercado de vinhos que sofre uma transformação gigante, já puxando um pouco para o assunto que a gente vai ter no próximo bloco, né, que é falar sobre os tipos de vinho com o nosso sommelier Edu Santos. O futuro do mercado é a gente ter cada vez produtos mais ligados à origem, né, com uma expressão maior do local de origem, trabalhando a forma mais descomplicada de acesso mesmo do consumidor a esse vinho. Então, o tirar o vinho do pedestal, tirar a gravata, né? A indústria ela vai buscando formas de aproximar território, de aproximar cultura, de aproximar as pessoas ao saber fazer daquele povo local, né? Para além disso, a gente vai ter todas as questões que são de sustentabilidade, novas embalagens que vão se adaptando ao dia a dia das pessoas, né? Então, estilos diferentes de garrafas, tamanhos diferentes, né? Mas eu acho que, sobretudo, assim, a educação dentro do mundo do vinho. A gente estar próximo da bebida, nos eventos, e as mulheres fazem muito isso, muito mais do que os homens até, né? E as vinícolas comunicando essa questão de território, de produção super individual e diferenciada, produções menores, elas são fatores chaves, né, para aproximação do consumidor, das consumidoras, nesse universo, né? Show! Esse é o nosso podcast do Happy Wine, descomplicando e trazendo as tendências de consumo do mundo do vinho. Você não pode perder, a nossa quinta edição está chegando. No próximo bloco, vamos entrevistar o sommelier Edu Santos e explicar um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. A gente já volta. Estamos de volta com o podcast Happy Wine, quinta edição chegando no espaço Nuestra Brasa, aqui em Novo Hamburgo. Nosso convidado deste bloco é o sommelier Edu Santos, ele que é um entusiasta do vinho há mais de 3 décadas. Sua jornada no mundo dos vinhos começou quando ele era proprietário de um restaurante e desde então ele se apaixonou pelo universo dos vinhos. Após a experiência, ele fez um curso de sommelier para aprofundar seu conhecimento e desde então tem se dedicado a compartilhar sua paixão por meio de eventos, degustações e confrarias, viajando mundo afora para conhecer novos sabores. E seu objetivo, claro, é descomplicar o mundo do vinho e torná-lo cada vez mais acessível e compreensível para todos. Bem-vindo, Edu. Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo. Nosso bate-papo vai ser principalmente aí sobre os tipos de vinho, Sim. sobre como funciona todo esse universo, né? E para quem principalmente, né, está buscando um evento que tenha experiências de vinho, é sempre muito importante essa ideia de qual é a uva que eu gosto mais, Sim. né? Qual é o tipo de vinho que eu mais curto, o que é que me agrada ao paladar. E esse a gente sabe que é um universo gigantesco, né? Com certeza. Quando alguém te faz uma pergunta como essa, como responder a isso? Bom, inicialmente a gente tem que dividir, né? Nós temos 3 tipos de vinhos. Os vinhos tranquilos, que são vinhos que não têm gaseificação, são vinhos sem gás. Tá? Dentro dos vinhos tranquilos, eu tenho os vinhos de mesa, pode ser feito com qualquer uva, tá? E que normalmente vai de graduação alcoólica até 13%. Tá?
Nós temos os vinhos finos, são vinhos com a vitis vinífera, feita com a uva vitis vinífera, que vai até 14%. E agora, ultimamente, foi criada uma lei brasileira que criou uma nova classificação chamados vinhos nobres. São vinhos sem gás, vitis vinífera e acima de 14%. Tá? Então, isso é uma coisa bem nova, bem recente. Mas, assim, esses são o tipo de vinhos que não tem gás. Tá? Depois nós temos os espumantes. Tá? Dentro dos espumantes, nós temos os vinhos frisantes, que são vinhos que podem ser com gaseificação natural ou não, pode ser colocado tipo um refrigerante. Tá? E os espumantes que são feitos normalmente com fermentação ou na garrafa ou em tanques. E a terceira seriam os vinhos licorosos, que são os vinhos que normalmente são adicionados a algum tipo de álcool vinílico e que vão tornar vinhos de sobremesa. E esses vinhos, o vinho do Porto, por exemplo, né, que nem sempre são vinhos muito doces. Vai depender de o que o enólogo está objetivando na hora de fazer esse vinho, se ele vai querer um mais adocicado ou não, interrompe essa fermentação no momento certo. Tá? Então, nós temos 3 tipos, os tranquilos, os espumantes e os licorosos. Quer dizer, é uma gama gigante para as pessoas escolherem. Tá? Vai daquilo que a pessoa se adequar melhor. Né? E nessa gama gigante que tu traz, né, a gente conversou aí nos outros blocos sobre como descomplicar e também essas tendências de consumo, né? São N tipos de uvas, Sim, N tipos sim. de vinhos, né? Sim. Aí eu tô começando nesse universo. O que é que eu faço? O que é que eu escolho? Não. Qual o passo que eu preciso dar para dentro de um universo tão gigantesco e tão fantástico? Exato. Só para ter uma ideia, nós temos catalogados em torno de 16 mil tipos de castas. Tá? Dessas 16 mil, tem muitas que são homônimas, ou seja, tem a mesma uva com nomes diferentes em países diferentes. Tá? Então, por exemplo, tem a Monastrell na Espanha, que é a Mourvèdre na França. A Tempranillo, que é na Espanha, que vai ser a Tinta Roriz no Douro e vai ser a Aragonês no Alentejo. Então, reduz esse número de 16 para 6. E ainda é muita uva, né, cara? Ainda é muita uva, né? Então, assim, o que a gente diz em relação a isso? Cada uva, e a Alexandra falou muito bem antes, né? A condição de tu quereres variar e provar, cada uva tem uma característica, uma personalidade, um item que vai te chamar mais atenção. Tá? Existem pessoas que gostam de mais acidez, tem pessoas que gostam mais de floral, tem pessoas que gostam mais de frutado. E nesse gama gigante, o que a gente tem que fazer? Provar, tá? Experimentar, degustar com um olhar investigativo, buscando o que o enólogo está querendo te dizer. Tá? Então, assim, nós temos muita coisa pela frente, tem muita coisa para ser aprendida e para você até próprio se conhecer o que eu gosto, o que eu não gosto. Tá? Se me permite uma palavrinha, eu gosto sempre de, quando eu tenho um aluno novo, perguntar algumas coisas. E uma das perguntas, é uma pergunta capciosa, eu pergunto: qual o teu vinho preferido? E aí ele normalmente me entrega uma uva. E eu digo: isso não responde a minha pergunta. E aí eu me apresento. Eu digo: meu nome é Chef Du e eu gosto de 2 vinhos. Eu gosto de vinhos suculentos e aromáticos e eu gosto de vinhos tintos e ricos. E aí eu dou estilo de vinho. E aí, fugindo um pouco da uva, como bem dito, são várias uvas, é meio complicado eu definir o que eu gosto. E eu vou só para 9 estilos de vinhos. Né? Brancos, suculentos e aromáticos, brancos leves e refrescantes, brancos encorpados, tintos delicados, tintos suaves e maduros e tintos ricos, espumantes, licorosos e rosados. 9 estilos. Muito mais fácil eu chegar no lugar e dizer: eu gosto de um vinho suave e maduro.
do que eu chegar e, de repente, falar um Merlot, esperando receber um Merlot da Serra Gaúcha e receber um Merlot de Bordeaux, né, que seria bem legal, mas enfim, receber um Merlot de Bordeaux Bem e interessante. tomar Bela um vinho troca. bem diferente daquilo que eu realmente estou buscando. E esse é um problema, às vezes, do novo mundo, que é associar muito a uva, né? E aí complica ainda mais, né? Exato. Então a ideia é descomplicar, 9 estilos, muito mais fácil de eu vender, muito mais fácil de eu pedir no restaurante, muito mais fácil de eu comprar numa adega, enfim. Eu estive conversando com um enólogo na Argentina e ele disse para mim o seguinte: eu não quero mostrar a tipicidade da uva, eu quero mostrar a tipicidade dessa minha região, O terroir. o terroir. Tá? E o que é o terroir? Tá? Na verdade, o terroir é uma expressão francesa que não tem tradução, mas é que, na verdade, são elementos que formam a condição para tu cultivar essa uva e fazer com que demonstre daquela região o que ela te tem para trazer. Tá? E uma coisa interessante que é clima, solo, geologia, tá? Tem uma variedade de itens que colocam o que é o terroir, mas a mão humana é importante. Porque se eu não tiver o ser humano, se eu não tiver Nós somos um terroir. Nós fazemos parte. Exato, Fazemos parte, exato. é. E outras, se eu não conseguir buscar o que é aquele terroir, aquela terra, o que aquele conjunto de fatores está me dizendo, eu não vou conseguir fazer nada. Então, a mão humana também é muito importante, tá? Para que naquela região seja colocada as diferenças do que eu posso ter. O Du falou sobre o Merlot, e é verdade, todas as uvas... Hoje, nós temos as uvas mais vinificadas, que tu encontra com mais facilidade, Cabernet Sauvignon, Merlot, a Cabernet Franc, as brancas Chardonnay, Sauvignon Blanc. Tem essas uvas mais comumente, e são ícones da cultura francesa, mas um erro que as pessoas cometem muito é querer comparar. Tá? Por exemplo, um Cabernet Sauvignon da Argentina com um Cabernet Sauvignon do Brasil, ou da França, ou de qualquer lugar. E esse enólogo que falou isso, que eu comentei antes, ele realmente acho que está correto. Nós temos que buscar tipicidade. O que nós temos aqui? Tá? Não tipicidade de uva. Tá? A partir da composição do teu terreno, da quantidade de umidade, da quantidade de chuva, da própria condição de colocação de aclive e declive do teu terreno, tu vai ter modificações. Tá? Então, esse é o grande mistério do vinho, é a busca de coisas diferentes, de lugares diferentes, e não evitar fazer comparação. Tá? Esses tempos perguntaram, mas e o vinho nacional? O vinho nacional tem uma característica muito nossa. Tá? E hoje, o Brasil, que é um país gigante, tem vinificações, na verdade, em todo o país. Tá? Hoje nós temos produção na Bahia, em Minas Gerais, São Paulo, vinhos de grande qualidade. Tá? Só que o Vale dos Vinhedos vai te trazer uma característica, o Santa Catarina vai te trazer outra característica e assim sucessivamente. Tá? Essa é a questão da gente ir buscar isso e trazer essas condições, essas características para a hora de avaliar um vinho. Será que o consumidor brasileiro ele ainda não olha de maneira um pouco torta para a produção nacional, em função até de uma chamada síndrome de vira-latas que nós temos, de sempre achar que o que tem fora é muito melhor do que se encontra aqui dentro, sendo que a qualidade do vinho nacional ela é muitas vezes superior ao importado que chega aqui? É verdade, é verdade. E a gente foi acostumado a sempre receber vinhos de fora. A nossa produção realmente era uma linha de vinhos coloniais. O que aconteceu nesse período? Os próprios produtores nacionais se deram conta de que tinham que buscar tecnologia, investimento. Tá? Nós conhecemos aqui vários desses produtores que seus filhos foram estudar fora, foram fazer aperfeiçoamento em outros países e trouxeram para cá conhecimento. Tá? Conhecimento, o vinho é feito há muito mais tempo do que nós temos no nosso país. Tá? Então, é importante usar o conhecimento. Tá? A viticultura ela é comandada
na Europa há muito tempo. Então a gente tem essa coisa do vinho nacional. Nós já estamos com uma evolução, já houve uma melhora gigantesca, houve bastante investimento, isso é importante. Tá? A gente tem que falar também sobre a questão de preço dos vinhos. Tá? Hoje a taxação é grande. Prejudica a indústria nacional. E faz com que o vinho chegue na mão do consumidor com um preço mais caro. Mas vamos para uma perspectiva agora bem otimista, tá? Se a gente pega um estudo de 2019 da Wine Intelligence, ele mostrava que o consumidor que tem 55 mais, ele preferia Malbec como primeira uva, né? País Argentina, país Chile, porque ele foi educado dessa forma, no seu paladar foi educado para esse estilo de vinho. Quando a gente pega a faixa etária mais baixa, aí 25 mais, a uva já predominante para ele como preferência é o Merlot, e ele aponta Vale dos Vinhedos como região de referência. Então a gente consegue ver que nós temos um certo ranço em algumas faixas etárias que foram educadas diferentes do que essa nova geração de consumidores que vem super aberta à experimentação. E aí prova também da qualidade do produto brasileiro os espumantes, né? São os espumantes, na verdade, que eles hoje são referência para a produção a nível mundial. Então, tem muito enólogo argentino, chileno, uruguaio que vem para o Brasil fazer visita técnica para aprender o segredo do espumante brasileiro, que é a joia da vitivinicultura do Brasil. A gente tem que lembrar também que essas vinícolas que a gente conhece da Serra Gaúcha, elas basicamente são criadas no final dos anos 80, nos anos 90. E se parar para pensar, vão até começar a conseguir criar coisas A minha história é muito curta. bacanas. Né? A gente está falando talvez de 25 anos. 25 anos frente a outros países, como o Edu falou, então fazem vinhos antes da gente nascer, basicamente, antes da gente existir. Muito antes. Né? É muito pouco, só que isso parece depreciativo, a gente vai depreciar o nosso vinho. Não, pelo contrário. Olha a nossa curva de aprendizado, olha onde a gente está com 20 anos, 25 anos, fazendo frente a, por exemplo, no caso, como o Alexandre falou, de espumantes, teve uma vez que desembarcou aqui ali no início de 2010, desembarcou uma galera de champanhe, com medo do nosso terroir. Por quê? Porque a gente não está atrelado às regras culturais da produção de champanhe. Só que nós temos o segundo melhor terroir ou o mesmo terroir de champanhe. Então, o espumante, hoje eu falo, né? Muito se fala em uva bandeira, né? Malbec, uva bandeira da Argentina. Eu jogo o espumante brasileiro como o produto bandeira. Se eu precisar levar o Brasil para fora, para mostrar o que a gente faz em vinho, eu levo espumante. Mas eu acho que essa questão de ter desenvolvido isso na questão dos espumantes está acontecendo com os vinhos tranquilos. Uhum. Tá? Então, por exemplo, nós termos identificado que a campanha gaúcha tem um terroir muito interessante para desenvolvimento de uvas tintas, tá? Também está nos trazendo um excelente Taná, um excelente Cabernet, tá? Saindo fora do Vale dos Vinhedos. Tá? Então, assim, nós temos regiões, tá? O Campo de Cima da Serra produz Pinot e Chardonnay maravilhosos. Tá? Então, essa questão dos vinhos tranquilos, que começou a ser visto o terroir correto, o único lugar no mundo que queria fazer todos os vinhos é aqui. Tá? Todo o mundo inteiro, o espumante é aqui, o vinho tranquilo é aqui, o licoroso é aqui. Tá? E nós queríamos fazer tudo no mesmo lugar. Aí disse, não, peraí, vamos descobrir. Tem isso aqui para cá, tem isso para lá. E eu acredito que nós chegaremos ao mesmo patamar do espumante de qualidade e respeito, tá? Com os vinhos tranquilos. Tá? À medida que foram descobertos o terroir de cada cepa, estão sendo pesquisados e tal, nós vamos, daqui a pouco tempo, essa curva de aprendizado é curta para nós. A gente vai aprender sempre sofrendo, né? Essa é a questão. É uma indústria jovem em desenvolvimento, jovem. né? É verdade. E no espumante, a nossa vantagem é que, basicamente, Chile e Argentina não tem um terroir adequado para isso. Então, nós não sofremos uma enxurrada desses produtos Exato. aqui. Então, isso abriu a porta muito fácil, né? Tanto a gente vê em números, 80% do consumo de vinhos tranquilos são importados, enquanto que 80% de vinhos espumantes são de nacionais.
E como tem uma produção bem grande de vinhos espumantes com bastante qualidade, o preço ele é estabilizado numa menção boa. Tá? Perfeito, gente. Fechamos aí o nosso terceiro bloco do podcast Happy Wine, conversando aqui com o Edu Santos e com os nossos convidados. Próximo bloco, harmonização. O que é que você vai degustar, comer junto com os vinhos na quinta edição do Happy Wine. De volta aí com o podcast Happy Wine, quinta edição chegando no espaço Nuestra Brasa aqui em Novo Hamburgo. E agora nós substituímos a sommelier Alexandra Mesa Casa pelo Carlos Eninger. Ele que é conhecido como Chef Carlos, é empreendedor e combina a sua paixão pela educação em gastronomia em sua carreira. Proprietário das escolas Chef Gourmet de Novo Hamburgo e Canoas, Chef Carlos é um entusiasta do mundo do churrasco e possui títulos nacionais e internacionais, incluindo o 2º lugar no Campeonato Sul-Americano na Argentina, o 1º lugar no Campeonato Pan-Americano de Assadores Ancestrais na Venezuela e o prêmio de melhor costela do Festival Internacional da Carne do Mato Grosso do Sul. Sua expertise o permite assinar cardápios em eventos e fornecer consultoria nesta área. Ele também é sócio fundador e vice-presidente da Associação Gaúcha de Churrascos e Chefes, e é ele que assina o cardápio dessa quinta edição do Happy Wine, que vai combinar, obviamente, vinho com comida muito boa. E por que é que o vinho precisa harmonizar com a comida, Carlos? Coisa boa, né? E adivinha, vai ter churrasco. Algo nada previsível. Nada previsível. E eu acho que o churrasco tem tudo a ver com vinho, né? Uma bebida nobre. A gente sempre fala em harmonização, né? Eu aprendi isso com o mestre Edu aqui, professor, que a gente tem 3 principais, eu acho que é harmonizações quando falar em comida e vinho, né? Por semelhança, contraste e complemento. Se fosse falar assim um exemplo de semelhança, né? Dentro do que meu parco conhecimento, pegar um exemplo, uma feijoada, que é uma comida pesada, a gente poderia combinar ali com vinho, um taná, um exemplo. Mas também eu posso fazer um contraste. A feijoada também tem muita gordura, poderia trazer um rosé, com mais acidez. E assim a gente pode trabalhar com complemento também, quando se falar em frutos do mar, né? Pegar um sushi, um exemplo que tem menos tempero, a gente pode também trazer aromas para complementar, né? Eu acho que é isso, né, Edu? Tô mentindo ou tô falando a verdade? Tem mais uma que é a regionalidade, né? Também, né? As regiões, né, que a gente tá... Malbecão com carne gorda. Com carne argentina. Com carne argentina. Então a gente vai trazer uma coisa bem legal, né, para essa edição do Happy Wine, que é trazer um produto novo, né, que é o famoso choripão, pão com linguiça de uma forma um pouco diferente, que é um pão com bastante queijo e uma linguiça desconstruída, que vai fazer parte do prato principal. Também vão trazer um chorizo, né, ou conhecido aqui como um contrafilé, junto com uma farofa e um chimichurri que vai ter um pouco de doçor. Então vai dar para trazer algumas dicas, né, até provocar vocês aí, o que vocês trariam junto com a carne, um exemplo, tendo um chimichurri com maior doçor. Que o churrasco vou botar mel no chimichurri. O churrasco, talvez, pro brasileiro, harmonizado com vinho ainda seja uma novidade, né? O que é algo muito comum pro uruguaio, pro chileno e pro argentino. É o que eu falo em aula, deveria harmonizar, não com cerveja. Exato. A cerveja vai te estufar, a cerveja a gordura com o alto teor alcoólico, principalmente com o vinho tinto, com o tanino, vai ajudar na digestão, daí tu não vai ficar digerindo aquela carne, vai ser muito mais agradável. É só tu olhar os grandes produtores de carne, países que têm um consumo de carne alto, eles tomam vinho tinto. E não só o vinho tinto, né? A gente tem vinhos claros. Lembra daquele evento que a gente pegou o vinho laranja lá também, que parecia que tinha uma passagem em carvalho, assim, que era bem acentuado. Então, e a ideia, por exemplo, como a gente tem 2 coisas ali, né? E a gente vai ter várias estações com vinhos, se permite brincar um pouquinho com choripã e com vinho branco. Várias possibilidades, né? E observar o que tu vai te agradar mais também. A questão da harmonização também tem isso, né, Carlos? Tem que provar, né? Tem que provar e ver o que te agrada, né? Não tem como saber, né? É aquela ideia daquela percepção individual que cada um tem. Exato. Cada um de nós aqui tem uma trajetória, uma construção gastronômica de experiências diferentes. Mas isso que é o bacana, Rodrigo, eu acho que da edição do Rap vai trazer.
É porque, um exemplo, eu tenho uma preferência por vinhos tânicos, assim, ou com passagem em carvalho, assim, um vinho mais porrada. Mas nesses eventos a gente tem experiência com outros, né? Eu nunca me esqueço aquele evento que a gente fez, o Du estava junto, que ele fez uma harmonização com aquela torta de limão com espumante moscatel. Moscatel. Né? Que quando Ninguém a gente gosta de comia moscatel, a torta e depois bebia o espumante, não dizia que era uma moscatel. Até tu fazer essa comparação ali Exato. junto, tá? As pessoas têm preconceito. Tem. Tem preconceito com o vinho doce, mas se acompanhando uma sobremesa com a citricidade que tem uma torta de limão, fica E perfeito. naquela noite nós tínhamos o público presente, não era um público que tomava moscatel, eles pediram um brute. Aham, aham. E aí se veio com essa proposta, todo mundo ficou, mas eu não tomo moscatel. E aí quando fez a harmonização, as pessoas entenderam Exato, a exato. proposta. E aí né? tem aquela questão do preconceito, que a gente trabalha com isso, a gente sempre sofre. E eu acho até, em relação até à harmonização com vinhos nacionais, nós temos até algumas vezes de não dizer que é vinho nacional. Deixa que ele vai provar e ele vai sentir e ele vai elogiar. E depois você vai dizer para ele, olha, tu acaba de tomar um vinho da Serra Gaúcha e tal. Às vezes os caras te dizem assim, esse vinho aqui é um Bordeaux e tal, tá? Da região de Bordeaux, né? E aí, não, esse aqui é nosso, de Serra Gaúcha. Aqui a gente tem falado muito das harmonizações, principalmente clássicas, né, perfeitas, frente ao cardápio que vai ser apresentado no Happy Wine. Agora, quando a gente fala uma questão de descomplicar o mundo do vinho, né, trazer uma tendência de consumo, uma harmonização errada também pode afastar o público, ou, por exemplo, alguém que está iniciando nesse universo, que está buscando se aperfeiçoar, em dado momento, ela acaba participando de uma harmonização incorreta e acaba tendo uma experiência ruim com o vinho, que muitas vezes pode nem ser culpa do vinho. Eu acho que isso é informação, né, Rodrigo? É informação. Vou pegar um exemplo, né? Se falou aqui agora, carne, vinhos tintos. Mas depende, né? Se eu pegar um exemplo e se eu colocar, tem que sempre olhar para o prato. Quais são os elementos que compõem o prato? Porque eu vou ter um acompanhamento lá. Se eu trazer acidez nesse meu acompanhamento e colocar um vinho tânico, talvez traga amargor para o meu prato na hora de harmonizar. Então, às vezes a gente tem que olhar assim, a mesma coisa, vou harmonizar vinho com pizza. Depende. Qual Se for uma pizza? pizza 4 queijos, pizza? então tem que olhar para dentro, o que tem dentro, quais são os ingredientes. O tomate, um exemplo. Tem que cuidar também. Então, isso que é o legal da harmonização. Alcachofra, É. um problema para a harmonização com vinho. A ideia, assim, de harmonização, acho que, digamos, respondendo um pouquinho, afasta. Eu acho que a harmonização mal executada, às vezes vai cair no desconhecimento da pessoa e não vai afastar tanto quanto o contrário. O que é o contrário? Eu tenho muitos alunos que eu pergunto, qual que é a tua experiência com vinho? Eu fiz uma harmonização e... Nossa, que experiência. É isso que a gente tem que tentar sempre levar. Uma experiência. E isso atrai muito mais. Então, uma correta harmonização, eu acho que é uma forma muito mais de trazer pessoas para o rebanho do que uma que vai afastar um erro. E fazer o contrário também, né? Às vezes é legal. Eu lembro que trazer essa experiência também do que deu errado. Deu errado, daí tu Para a mostra, pessoa entender, porque às vezes ela vai tentar né? em casa também fazer um prato e harmonizar, e ela entendendo o que é certo e errado, né? Com o exemplo esse que eu dei, ela vai conseguir entender também para ela criar as suas próprias harmonizações dentro das suas preferências de vinho, né? O erro na harmonização é muito mais educativo do que o acerto, porque às vezes o acerto fica num limbo, assim. A gente aprende com será erro. que dá certo? Será que não dá certo? Exato. Alguém já Exatamente. disse isso, né? Alguém E já o falou, exemplo, já falou falou isso. o exemplo clássico de que não afasta as pessoas é que todo mundo quer harmonizar vinho com o quê? Chocolate. Não, calma. A única harmonização Que é que mais vai complexa. funcionar com chocolate é muito intenso. Tu tem que ter vinho intenso. Então é vinho do Porto, é Jerez, é vinho Vanillos. Madeira, são vinhos de sobremesa, Mais vinhos doce. fortificados, né? Não funciona com Malbec, com Chardonnay, com espumante. Entrando essa mesma seara, queijos e vinhos. Gente, queijos, é um a maior desafio, né? parte Embutidos, né? é com vinhos brancos. São alguns queijos que só combinam com tintos. Então a gente vai observar que a maioria das mesas vai estar com um vinho tinto. Com queijos moles, com queijos mais leves. Então, assim, na verdade, a harmonização que a gente estava conversando antes, Carlos, era o equilíbrio entre o que tu está comendo e o que tu está bebendo.
Equilíbrio. Tá? Nenhum mais do que o outro, não pode sobressair mais que o outro. E, por favor, mais uma vez, voltando, né? Não faça preconceitos e não pense que... tire o vinho, como a Alexandra falou, do pedestal. Por exemplo, quer pegar lá uma harmonização ótima, funciona uma beleza. Vai lá, compra uma champanhe, paga lá R$600 a garrafa, vai para casa, come com batata frita belga. Batata frita com bastante maionese caseira. É uma harmonização perfeita. Acidez com gordura, crocância com a crocância da espumante, da champanhe, né? A acidez com a gordura, a maciez com a cremosidade, que depois vem ou seja, tá tudo ali. Só que é um prato que tu come normalmente num jornal, na rua, né? Então não vá de novo para a parte de glamour, né? E se desafie, que é o que eu comentei. Toma vinho branco com... Tem muitos vinhos brancos que vão ir melhor com uma carne do que com muitos vinhos tintos. Então, puxando a Alexandra, mito, foi embora, né? mas eu vou puxar de novo o que ela falou, né? Não seja fiel, né? Não fique também na fiel. Vamos aproveitar o Happy Wine para ser infiéis e provar os pratos Mas só com arborizados pelo chefe Carlos aí com todos os vinhos presentes nessa edição. Meninos, obrigado aí pela presença de vocês. A gente conclui esse nosso podcast divulgando aí essa quinta edição do Happy Wine. Chegando aí no espaço Nuestra Brasa aqui no Novo Hamburgo. Agradeço a presença aí do Edu, do chefe Du e do Carlos, né? O chefe Carlos, da Alexandra também que esteve aí com a gente. E estamos esperando todos vocês nesse evento que vai ser fantástico, com uma harmonização, com uma união aí entre vinho e comida boa aqui em Novo Hamburgo. Esperamos todos vocês lá.